para Calamurga, compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, busquemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una flor que aún marchita vive y da aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, si su mano te responde, no temas a la verdad. Araca, es la murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Araca, es la murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Para Calamurga, compañera de un pueblo que construye su senda verdadera. Nace en carnaval nuestro destino, busquemos el futuro por el mismo camino. Pueblo, tu arrogancia es una flor que aún marchita vive y da aroma. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Nunca vivirás como un mendigo, porque tú mismo encuentras para el traidor castigo. Pueblo, por tu esencia vive el hombre, si su mano te responde, no temas a la verdad. Araca, es la murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Araca, es la murga compañera, quiere que en tu primavera florezca la libertad. Olá, muito boa noite. Estamos começando o ASUFEPEL Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Com 104.5 FM e também mandando seu conteúdo pelo site, o www.asufepel.org.br. Na verdade, esse é o site do sindicato, né? O site da rádio, já a primeira garfe do dia, começando devagarzinho, né, Juliano? É o www.radiocom.org.br. Aí você pode escutar o programa da ASUFEPEL Comunidade. Esta semana estivemos em Poços de Caldas, participando do Confazubra. Você sabe que o ASUFEPEL Comunidade é um programa do Sindicato dos Servidores Federais em Educação, de Pelotas e Capão do Leão. Eu sou o Leopoldo Jorge e a técnica aqui do programa é do Juliano Lima. Vamos com vocês até às 19 horas. Você pode interagir conosco através do telefone, o 3222-1571. Este é o telefone aqui da Rádio Com.
Fique por dentro do conteúdo do sindicato no site www.asufepel.com.br. Há pouco disse que nós, a semana anterior, não tivemos um programa de rádio do sindicato em virtude de estarmos em Poços de Caldas, Minas Gerais. Lá aconteceu o 22º Confazubra, o evento maior aí da federação. Também foram tirados os novos diretores da Fazubra, entre outras pautas, inclusive um indicativo de greve, esta a partir do dia 28 de maio, claro, não havendo um acordo com o governo. Mas quem vai falar conosco sobre esta pauta é a coordenadora geral do Asufepel Sindicato, já nos estúdios da Rádio Com, Maria Tereza Fuji. Cumprimentar a Maria Tereza, dizer para ela que todos que voltaram do Congresso, a delegação muito gripada, pegou um frio, estão praticamente sem voz. Esse jornalista que vos fala, já vou pedir desculpas, né, porque está com a voz muito rouca. Dito isso, nós vamos conversar então com a Tereza. Tereza, muito boa noite, seja bem-vinda ao Asufepel Comunidade, aqui da Rádio Com. Também teve uma baixa triste hoje, depois a gente vai estar comentando sobre isso e muitas outras pautas. Tereza, muito boa noite, seja bem-vinda aí. Boa noite, ouvintes da Rádio Com, do programa Asufepel Comunidade. Boa noite, Jorge, boa noite, Juliano. A gente também tô com um pouquinho de dor de garganta, comum quando se vem de um clima completamente adverso, diferente do nosso, né? Então a gente acaba ficando doente com certos problemas de saúde. Mas assim, nós ficamos uma semana fora, então, no congresso da Fazubra, né? Congresso que se dá a cada 2 anos e que é um congresso que deveria pautar a política da federação para os próximos 2 anos e também eleger a direção nacional, né? Mas que ele fica um pouco prejudicado em função de como se vai eleger a direção nacional. Se volta mais para a eleição e acaba a parte da discussão política, da discussão das pautas para os próximos anos, então ela fica prejudicada. E esse, então, foi prejudicado de sobremaneira, porque ficamos quase que 3 dias apenas credenciando delegados por conta de uma série de problemas que houveram com os credenciamentos das delegações do Brasil afora. É verdade. Durante o evento maior aí, o evento nacional, teve algumas tiradas e algumas coisas que foram... foi a primeira vez que eu acompanhei o Confazubra, né? E eu te confesso, Tereza, que para mim é um evento extremamente político, né? Feito nas entrelinhas. Nos foi formado 2 chapas, né? Uma com uma ampla representação, não vou aqui elencar, mas são uma ampla representação, e também chapa 2, teve um monte de grupos representando. O que eu ia te perguntar é sobre essa conjuntura maior aí da direção. A Asufepel se deu por vitoriosa, porque elegeu 3 membros, né? 2 titulares e 1 suplente. É bem verdade que... Na realidade, é 1 titular, 1 suplente que ficou lá de titular e depois retornou já como suplente novamente, e 1 terceiro que está na chapa e pode ser chamado a qualquer momento. Então, se deu vitoriosa aí a delegação do Asufepel. Na verdade, os tais, né, representativo técnico, administrativo e educação de Pelotas e Capão do Leão, se deu por vitorioso porque foi uma grande conquista. Nós embarcamos para Poços de Caldas com 20 delegados e 1 jornalista, viu? Eu falo que é um jornalista, viu? Participou ativamente. E aí então a gente teve 3 representações. É bem verdade que 2 representam chapa 1, outro representa chapa 2, mas agora não interessa mais isso. Importante todos agora, são diretores. Todos são diretores da Fazubra e vão estar representando e trazendo as melhores coisas para os técnicos aqui. O que fica disso, Tereza? Quais foram as conquistas nesse sentido? Eu penso que assim, nós temos diversos grupos, né? No momento em que eles se agrupam, se eles daqui para frente conseguirem continuar agrupados, porque já tivemos no passado assim, esse agrupamento para poder fazer chapa para o Confazubra, né? Só que fazia o agrupamento e logo ali se desentendiam e não continuavam juntos. Então não adianta, tu compõe uma direção com 2 grupos, né? Se de repente esses grupos se separam, né? Tu já não tens mais 2 grupos, tens 3, 4, 5 e aí fica muito complicado para levar a política da entidade. Penso que com 2 grupos ela fica bem mais facilitada. O grupo 1, que seria o grupo
contrário ao que eu represento, né? Ele ganhou com o Fazubra, então ele vai ter um diretor a mais, né? E teve também o direito a pegar as duas direções gerais. O que é pegar as duas coordenações gerais? Quando tu pega a geral, é a que norteia a política da entidade, né? Então, quem tem, eles já tinham, na realidade eles já tinham, a maioria, porque já tinham as duas gerais. Quando tu tem as duas gerais, é aquele grupo que tem as duas coordenações gerais, que são 3, né? Aquele que norteia, então, toda a política da entidade para os próximos 2 anos. Então, na realidade, a política não vai mudar, porque a política é a mesma do grupo que já estava lá nos 2 anos anteriores, né? Penso que nós temos 2 anos muito complicados daqui para frente, né? Que não vão ser 2 anos fáceis. O governo está com toda essa política aí de que não vai dar nada para funcionários, que ao contrário, quer diminuir a folha de pagamento. E aí, quando tu quer diminuir a folha de pagamento, quando tu quer diminuir, seja lá o que for, quando o governo resolve diminuir, apertar o cinto, ele aperta sempre em cima de quem? Dos técnicos. Do servidor público em geral, entendeu? Então eu penso que são 2 anos muito difíceis. E acho até que nós vamos realmente efetivar essa greve, porque existe um indicativo lá do Congresso, né? E que acho que ela vai se efetivar, porque com certeza acho que até dia 28, talvez eu esteja errada, não sei, mas eu penso que não vai haver nada assim que possa dizer, não vamos fazer greve, porque a gente já está contemplado. Creio que não. Então eu penso que essa greve, pelo menos, ela vai iniciar. Não sei se não vai ser até bem longa, mas que vai iniciar, vai. O evento que teve participação de mais de 1.200 delegados. Mais de 1.200 delegados estiveram lá no Confazubra. A diferença da vitória da chapa número 1 foi de 28 votos. E acho que também que assim, ó, foi um dos maiores congressos que a Fazubra já fez, né? Isso mostra o quê? A vontade que as bases estão em participar, né? Que a gente sabe o quanto a gente tem dificuldade, né? Em mobilizar a base para participação. Mas assim, ó, a gente está tão massacrado, tão apertado, que chega uma hora que a gente é obrigado a vir participar, a ter essa participação. As pessoas vêm participar porque não se enxergam mais assim, ó. Por exemplo, não se tem mais o que ganhar no que vem, nós não temos uma database. Então, como é que a gente vai fazer para negociar? Em que data que nós vamos negociar? Não temos, entendeu? Nós tínhamos um acordo até março desse ano, né? Daqui para frente não temos mais nada. Quer dizer, nós ficamos à mercê de que o governo resolva nos dar alguma coisa, que com certeza não vai nos dar. Então, se a gente não exigir de mão beijada, eles nunca nos deram, não é agora que eles vão começar a dar alguma coisa. Eu dizia assim que então a diferença foi de 28 votos, chapa 1 para chapa 2. Algumas coisas foram definidas no Confazubra. Eu vou ler para vocês aqui qual que ficou a definição das pautas. No dia 12, que é hoje, teve uma reunião no Ministério do Planejamento. A informação que a gente teve é que não se decidiu nada e continuará as negociações com o governo, é isso? Dia 14, que aí vai ter uma grande manifestação lá e nós aqui vamos fazer a Assembleia de manhã, já pensando numa paralisação de todo o dia, né? Aí ter alguma movimentação durante todo o dia para reforçar o que vai acontecer lá em Brasília. Então porque tem outra reunião. O ASUFEPEL Sindicato, então, está chamando uma assembleia para o dia 14, a partir das 8 horas. Lá na sede do ASUFEPEL Sindicato, a gente vai estar com estas pautas. Entre outras pautas, esse indicativo de greve aí, tirada de delegados que vão participar dessa plenária no dia 22 e 23 de maio em Brasília. E também lá vai ser discutido a greve, se caso estiver em greve, né? Essas são algumas das pautas. Dia 14, então, tem outra reunião aí com o governo e os sindicatos de base terão do dia 13 ao dia 21 para tirar esse indicativo de greve, se vão entrar em greve mesmo ou não. Na realidade, assim, ó, é só para reforçar o indicativo que já veio do Confazubra, entendeu? O que acontece? Lá no Congresso foi votado por praticamente unanimidade, teve apenas uma abstenção. Todas as pessoas que estavam no Congresso, apenas um votou contra o indicativo de greve. Então, na realidade, a gente já tem indicativo de greve para o dia 28. Nós não vamos votar indicativo de greve. A gente vai votar se vai participar ou não da greve e já vai efetivar a greve, se é que isso vier a acontecer.
Isso se amanhã não tiver nada que não... Nessa reunião aí do Ministério do Planejamento, que essa reunião é com todos os órgãos públicos, né? É com aquele... O Ministério do Planejamento, né? É com o Ministério do Planejamento com os órgãos públicos federais, né? Sim, não é com a FASUBRA foi ontem. Os SPFs. Os SPFs. Sim. Então na verdade, então, vamos reforçar. No dia 14, a gente vai fazer uma assembleia no nosso sindicato, e lá nós vamos tirar entre as pautas este indicativo de greve. A categoria vai aderir ou não, caso não tenha acontecido nenhum acordo com o governo. Não, na realidade, assim, ó, dia 14 nós vamos discutir tudo que veio do Confasubra, inclusive o indicativo de greve. São as pautas do Confasubra, entendeu? É tudo que aconteceu. Vamos fazer uma discussão a respeito do Congresso, porque nós fomos ao Congresso, agora nós temos que voltar e dar uma explicação para a categoria a respeito de tudo que aconteceu nesse Congresso lá. E aí vamos votar uma paralisação na parte da tarde, vamos votar se vamos paralisar ou não na parte da tarde, todo dia para quê? Para reforçar o pessoal que vai estar em Brasília, né? Lá na frente do Ministério do Planejamento, onde vai acontecer a reunião, para que todo o Brasil também esteja parado, para que a gente possa realmente ter algum sucesso lá nessa reunião que vai acontecer nos SPFs. Só que SPF são servidores públicos federais, que as pessoas não sabem. A pauta então da nossa Assembleia, informes locais e nacionais, paralisação nacional do dia 14 de maio, a avaliação do 22º Confasubra, uma inteira avaliação sobre o que aconteceu lá, e a tirada de delegados para a plenária nacional do dia 22 e 23 de maio, que vai se discutir a greve, né? Caso ela venha... na realidade, a plenária não vai mais discutir a greve, porque a greve já tem o indicativo dia 28. A plenária pode discutir talvez a pauta da greve, alguma coisa assim. Como vai se dar essa Como greve? vai se dar essa greve, porque na realidade o indicativo já está posto, é dia 28. Então a gente teve aí algumas perguntas, algumas Até porque o Congresso é maior que a plenária, entendeu? Então, se o Congresso decidiu que o indicativo é dia 28, o indicativo é dia 28. Então, não tem mais o que decidir. Essa plenária não vai decidir nada. Essa plenária só vai, talvez, fazer uma pauta para a greve, porque a gente tem que ter uma pauta para negociar, né? Então, caso entrar em greve. Nós tivemos aí algumas perguntas, algumas informações, querendo saber por que não, por exemplo, por que a gente não vai fazer assim, essa nossa assembleia no dia 14, no dia da paralisação? Passar para ti essa pergunta. Não, acontece o seguinte, nós chegamos sábado de madrugada, tá? E nem teríamos como fazer assembleia antes. Até porque a assembleia depende de tu montar, depende de tu publicar, das pessoas poderem se informar para saber o que vão fazer na assembleia. Tá? Bom, isso leva tempo, não é assim, não. A gente não começa a fazer uma assembleia de segunda para terça, porque senão ninguém vai, não adianta. E segundo, porque a gente já tem, isso não é nessa gestão. O ASUFEPEL, sempre que tem um dia apenas de paralisação, se pauta assim, faz assembleia na primeira hora da manhã, vota a paralisação e já tem alguma coisa para fazer na parte da tarde. Nunca fizemos paralisação por paralisação para ficar em casa. Não. Paralisação é com algo para fazer. Então, se tem algo para fazer, vamos discutir as nossas demandas. E como que se discute na assembleia? Em assembleia. Então, por isso que sempre foi. Isso não é invenção. Ninguém inventou a roda agora. Isso sempre foi assim. Assembleia pela manhã e paralisação todo dia. Muito bem, este é a ASUFEPEL Comunidade, mandando seu conteúdo nas ondas da Rádio Com 104.5 FM e também através do site, o www.radiocom.org.br. Temperatura na Princesa do Sul, na casa dos 18 graus. Agora são 18 horas 25 minutos, você está muito bem ligado no ASUFEPEL Comunidade. Presença da coordenadora geral do ASUFEPEL, Maria Tereza Fuji. Muitas pautas para nós debatermos. Eu quero voltar ao Confasubra, falar das mesas, as mesas que foram compostas, e a Tereza ajudou a montar esses trabalhos, os GTs, e várias pautas foram lançadas. Primeira, conjuntura nacional e internacional, depois organização e estrutura sindical, relação de trabalho e concepção de Estado, HU vezes EBSER, carreira e formação de trabalho, terceirização, educação, seguridade social e aposentados, reforma estatutária e opressões. A partir dessas mesas foi se definido uma pauta, e isso foi com alguns destaques, foi levado aí para a mesa diretora do Confasubra. Como é que tu viu isso, Tereza? O que fica para nós de todas essas mesas, de todos esses debates que foram unificados? Eu penso que assim, primeiro que as mesas, a comissão que fez o Congresso já tinha decidido, então, no terceiro dia que não haveria mais mesas. Porque como ficaram 3 dias debatendo apenas o credenciamento, não tinha mais, então, espaço para as mesas. Então a comissão diretora se reuniu um dia às 7 da manhã e nós decidimos que nós íamos sim fazer as mesas.
porque só das mesas podiam vir propostas para poder pautar esses próximos 2 anos. Então, no esforço sobre-humano, nós, seis pessoas que estavam lá se colocaram à disposição e nós então fizemos as mesas. Acho que esse foi o melhor momento desse congresso, que foi um momento onde todo mundo em cada mesa conseguiu discutir os assuntos pertinentes à categoria. E aí então, o que ficou acordado? Que tudo que viesse da mesa seria colocado como pauta para os próximos 2 anos. Aí, claro, depois foi levado para discussão, então no plenarião do último dia, né? Algumas situações sofreram destaques, que nas próximas... Vamos só explicar o que é o plenarião. O plenarião seria O que seria? É uma plenária, tem os grupos, então cada pessoa, as pessoas participam de um grupo ou de outro, né? Cada uma participa de um grupo. Depois, então, vem todas as propostas para um plenário com todo mundo junto, e aí as pessoas fazem destaques. E aí o que acontece? O que não foi destacado já consta da pauta da FASUBRA para os próximos 2 anos. O que foi destacado vai ser discutido nas próximas plenárias, e aí as pessoas vão então acertar, acordar o que devem fazer ou não, porque tem temas bastante polêmicos, né? E que então precisam ser mais debatidos, mais aprofundados, mais discutidos. Sem dúvida alguma, o Confazubra trouxe vários ensinamentos. Depois do intervalo, eu quero fazer uma leitura do documento que chega para nós, de 3 parágrafos, do documento que chega lá da assessoria de comunicação do ASUFEPEL Comunidade sobre o Confazubra. Vamos fazer o seguinte, vamos rápido o intervalo e já voltamos com muito mais ASUFEPEL Comunidade. A gente se reúne, trabalha em mutirão, produz pra melhorar a vida em união. O grupo é quem decide, aqui não tem padrão. A gente se organiza e planta onde comer, produz artesanato, faz feira pra vender, faz placa solidária, outro jeito de viver. Notícia importante pra quem não sabia, está acontecendo uma outra economia. Uma campanha da Secretaria Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, com o apoio do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Vida saudável. Alimente essa ideia. O cálcio é fundamental para a formação dos ossos e dos dentes da criança. Enriqueça a alimentação do seu filho com leite e derivados, como queijo, iogurte, coalhada, peixes e vegetais de cor verde escura. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Programa Holofote no Olho, viajando no som progressivo, todas as quartas, das 21 às 22h30, na Rádio Com 104.5 FM. Permita-se 3222-1571. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com 104.5 FM. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, 104.5 FM, cultura, informação, coletividade. 3222-1571, ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe. Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com, Rádio Com. Encurvado, olhos presos no seu rio,
Se abre o semblante do guri, no caniço que se verga, o braço sente o repuxo, sai prateando um outro lambari. Apressado porque a tarde vai cair, fisga um sonho na pergunta do anzol. Cada isca que ele tira veste um riso de alegria, ao longe no horizonte, feito brasa, morre o sol. Logo mais tem pescaria, é a primeira que ele sai, mas sem boa isca, amigo, ele bem sabe que não vai. Quem nasceu nestas ribeiras, na fronteira do Uruguai, vai morrer pescando sonhos, igual ao pai, igual ao pai. Quem nasceu nestas ribeiras, na fronteira do Uruguai, vai morrer pescando sonhos, igual ao pai, igual ao pai. Já faz tempo que os cardumes desse rio só existem nas histórias do avô, mas não falta uma traíra forcejando numa linha de um pequeno grande pescador. Noite adentro, rio e barco é um desafio, esperança no afundar do espinhel. O guri segura a linha e vê nas águas refletidas estrelas que são peixes navegando lá no céu. Logo mais tem pescaria, é a primeira que ele sai, mas sem boa isca, amigo, ele bem sabe que não vai. Quem nasceu nestas ribeiras, na fronteira do Uruguai, vai morrer pescando sonhos, igual ao pai, igual ao pai. Quem nasceu nessas ribeiras, na fronteira do Uruguai, vai morrer pescando sonhos, igual ao pai, igual ao pai. Vai morrer pescando sonhos, igual ao pai, igual ao pai. Encurvado, olhos presos no seu rio, Voltamos com o Açufepel Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Com 104.5 FM, e também mandando o seu conteúdo jornalístico pelo site, o www.radiocom.org.br. O Açufepel Comunidade é um programa do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. Vamos com vocês até às 19 horas, aqui nas ondas da Rádio Com. Continuar conversando com Maria Tereza Fuji, coordenadora geral
do Asufepel Sindicato. Foram 5 dias de Confazubra na cidade mineira, onde tudo acontece. A origem nacional é que tudo é devagar, né? Tudo é parando, mas realmente uma cidade muito acolhedora e as pessoas são muito receptivas. Eu vou ler para vocês um resumo do que foi o Confazubra. Depois a gente vai estar disponibilizando o material na internet, mas eu vou dar uma lida para que o amigo tenha uma real ideia do que foi o Confazubra em 2015. O 22º Confazubra é um congresso político, onde se define as ações futuras dos técnicos administrativos em educação. Um evento que reúne sindicatos e centrais sindicais do Brasil e do exterior, apresentando sotaques diferentes, mas com um desejo único: buscar ganhos para a categoria. O município de Poços de Caldas, Minas Gerais, onde foi realizado o congresso, tem temperatura média na casa dos 26 graus. O povo mineiro que vive na cidade é formado de pessoas humildes, educadas e receptivas. Foram 5 dias de experiências incomparáveis, histórias que serão contadas para o resto das vidas de quem participou do evento. O Asufepel Sindicato levou para Minas Gerais 20 delegados e um jornalista. Destes, 17 votaram com a chapa 2 e 3 votaram com a chapa 1. O resultado final foi de vitória, pois elegeu 2 titulares e um suplente para a direção nacional da Fazubra, biênio 2015-2007. Vou explicar o que é esses 2 titulares. Na verdade, um entrou, é titular, e o outro estava na chapa, que foi composta assim, então por isso que a gente está dizendo que foram 2 titulares. Eu posso afirmar que os delegados que estiveram neste congresso fizeram o possível e o impossível pela categoria. Acompanhei o dia a dia desta delegação, momentos difíceis, com poucas horas de sono, debates incansáveis e, claro, a saudade de sua terra, de seus filhos, esposas, esposos, mães e pais. Em uma análise final, fica fácil definir que os guerreiros que representaram o Asufepel em Poços de Caldas carregaram a bandeira dessa entidade de forma briosa, claro, respeitando suas convicções, mas enaltecendo os técnicos administrativos de Pelotas e Capão do Leão. É mais ou menos isso, Tereza? O relato do Confazubra. O relato é mais ou menos essa isso. Ideia? Só com relação à direção é que ainda assim é meio complicado. É que são 2 chapas com 25 nomes, né? Então, os 3 estão nas 2 chapas com 25 nomes. Mas, como é proporcional, no caso do nosso grupo tribo mesmo, elegeu 5, então o Darcy ficou numa das vagas como diretor, né? Titular. No caso da chapa 1, o Base elegeu, não sei quanto se elegeu, e o Lua ficou como suplente, então, de um titular. Aí, no caso, no dia lá, ele ficou titular para ficar na reunião da chapa, entendeu? Mas depois, agora fica como suplente, no caso que o titular não possa ir, ele que vai, né? E no caso do Ripoll, ele está nos 25, a qualquer momento pode ser chamado, dependendo do perfil que a federação precisa, a chapa chama aquela pessoa que tem perfil que está entre os 25. Na realidade, os 25 são eleitos, entendeu? Claro que de acordo com cada um vai chamando conforme a necessidade da sua participação lá, né? É, sem dúvida alguma, uma excursão vitoriosa do Asufepel Sindicato. Com 20 pessoas é muito vitoriosa. 20 delegados e indicamos 3. É impressionante isso. A gente, para a categoria, isso é esplendoroso, né? É fantástico essa participação. Agora, Tereza, durante o evento, há micro reuniões paralelamente ao evento. E vai se decidindo aos poucos de que forma vai ser encaixado. Tu conseguiria nos dizer para nós de que jeito é essas reuniões e de que forma tudo se encaixa? É que, na realidade, como é um congresso que ele é político e eleitoral, as 2 partes são prejudicadas. Quando tu tem que fazer as reuniões políticas,
muita gente está mais pensando na função eleitoral do que na política, né? Quando chega a noite, que as pessoas teriam que estar descansando para no outro dia virem para a reunião, para debater os problemas da categoria, fica até 3, 4 horas da manhã discutindo a parte política. Então, daí, a parte das chapas, né? Para a formação das chapas que cada um vai fazer para a eleição no último dia. Inclusive, eu coloquei uma proposta lá que se faça 2 congressos, como era antigamente. Antigamente era assim, um congresso político num ano, né? Que aí se discute apenas a política da entidade, o que a entidade vai defendendo no próximo ano, né? Nos próximos anos. E no outro ano, então, um congresso eleitoral apenas eleitoral. Então, seriam 2 dias de congresso eleitoral e 5 dias de congresso político. Que aí sim, tu terias como fazer as 2 coisas de uma maneira bem melhor do que como está sendo agora. Fica muito difícil para a gente chegar lá, né? E conseguir fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Né? Porque tem que fazer, não adianta. É um congresso eleitoral, não adianta tu querer fugir e dizer, não, eu estou lá discutindo política. Não, política não é política partidária, é política para categoria. Né? Mas não, tu é obrigado a discutir a eleição, porque ela está lá, ela acontece no último dia, não tem como fugir disso, entendeu? Então é muito complicado mesmo. Então, assim, a gente levou essa proposta, então, que o Congresso se desmembre em 2. 5 dias de Congresso político e no outro ano, 2 dias de Congresso eleitoral. A gente, continuando nessa análise, né, a gente viu que em 3 dias a gente passou discutindo, né? Lá no quarto dia, que foi na quinta-feira, que aconteceram as mesas redondas, né, e os GT de trabalho. E aí pôde-se discutir mesmo as pautas unificadas e falar de temas variados sobre o Congresso. E houve uma participação fantástica. Eu tive, tu sabes que no Complexo Leteleiro lá do Village, o nome do Complexo Leteleiro, lá em Poços de Caldas, eu estive de 10 eu estive em 8 mesas. Porque se o amigo que está nos escutando agora, escuta a Sufepel Comunidade aqui nas ondas da Radicom, não conhece Poços de Caldas, é uma cidade vulcânica, porque ela é construída em cima de 2 vulcões, né, que estão inativos, é verdade. Mas imagina o medo, nós estávamos mesmo desenvolvendo em outra atividade, não, mas foi tudo certo. Mas o que eu quero dizer com isso? Que é uma cidade não é plana, ela é só muito sobe e desce. Então o complexo hoteleiro tinham 3, se você entrar no site do sindicato, ou no próprio Facebook do sindicato, você vai poder acompanhar as fotografias, porque há partes muito altas e outras muito baixas. Por isso vai representar aí a temperatura, que de manhã cedo, temperatura de 10, 12 graus. 2 horas da tarde, 20 e tantos graus. E à noite cai para menos 10. Então é muito complicado. Então desses 10 lugares onde tiveram as mesas, os GTs de trabalho, eu estive em 8. E eu pude constatar que era frenético. A discussão foi partilhada, a partida em vários temas. E aí pôde-se haver um debate. Nós falamos em 1.200 delegados. Mas dever com todas as delegações e acompanharem, e os assistentes que estavam ouvindo, né? Chegou quase a 1.300 pessoas. Então era muita gente lá no Congresso, nesse hotel Village, que aliás tem uma estrutura fantástica, é belíssimo. Embora eu ache que ainda ficou faltando o Confazubra em termos de organização, mas o ideal fechado, aí vai chegar no que a Tereza estava falando, porque só em partilhar este Congresso em 2, acho que seria perfeito, né? Sempre que você fez tua imaginação, nós separamos em 10 grupos de 143 pessoas. É muita gente, entendeu? Para poder fazer uma boa discussão. O ideal seria, por exemplo, 20 grupos de 50 pessoas. Mais que isso já compromete. E mesmo assim tu viu que foi uma discussão bem aprofundada, né? Porque as pessoas já tinham ido com suas teses, então é mais fácil discutir, né? E saiu dos grupos, assim, propostas muito boas mesmo. Na realidade, a parte dos grupos foi a mais aproveitável do Congresso. Se fosse falar em parte política, de políticas para a categoria, a parte dos grupos foi que se aproveitou, porque ali saiu muita proposta boa mesmo. Muita mesmo. E, então, eu acho que todos os eventos que têm essa função de discutir demandas para a categoria, ele tem que ter um tempo maior, então, de discussão, de aprofundamento, também para não pedir coisas que vão contra a lei e que de repente, como naquela coisa da rapidez, no afã da hora, quantas vezes já pediu algumas coisas que ao invés de nos beneficiar, nos prejudicaram. Às vezes é um E na lei e tu sai no prejuízo. E aí naquela hora ali correndo rápido, não, faz assim, não, porque não se tem tempo de aprofundar. Então acho que um congresso político ele teria essa função.
Se é poder aprofundar mais as pautas da categoria, e aí sim, se sair de um congresso com pautas que realmente venham a privilegiar todos, que todos possam se colocar e todos possam levar suas pautas. Diferente de um congresso eleitoral. Porque um congresso eleitoral tu já vai com o teu grupo sabendo o que tu quer. Então tu vai lá, chega lá, todo mundo quer colocar o seu candidato e etc. E aí é uma discussão forte como é que se coloca esse candidato, entendeu? Aí vai depender muito da força de cada entidade, né? Aí é diferente, assim, esse congresso, né? Então ele não pode estar junto, ele tem que estar separado. Senão tu acaba prejudicando os dois. Tu prejudica o congresso eleitoral e prejudica o congresso político. É verdade. Olha, o GT Raças e Etnias do ASUFEPEL parabeniza aí pela passagem do dia 13, que é amanhã, 13 de maio, né? Dia da abolição da escravatura, né? Parabeniza aí o nome do GT Raças e Etnias do ASUFEPEL Sindicato. Aqui, ASUFEPEL Comunidade, mandando seu conteúdo pela Rádio Com no site www.radiocom.org.br, também na 104.5 FM. Agora são 18 horas 45 minutos. Temperatura na Princesa do Sul é de 18 graus. Na próxima quinta-feira tem Assembleia Geral no ASUFEPEL Sindicato. Vou estar lendo aqui o artigo que vem lá da ASUFEPEL. A coordenação do ASUFEPEL Sindicato, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º do Estatuto Social, convoca os servidores federais em educação de Pelotas e Capão do Leão, ativos e aposentados para a Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 14 de maio, próxima quinta-feira, às 8 horas, na sede da entidade, situado na rua 15 de novembro 262, Pelotas, Rio Grande do Sul, com a seguinte pauta: informes locais e nacionais, paralisação nacional do dia 14 de maio, avaliação do 22º Confazubra. Entre a avaliação está o indicativo de greve, que foi previsto para o dia 28 de maio e aprovado por quase unanimidade lá no Confazubra. E também tirada de delegados para a plenária nacional, no dia 22 e 23 de maio. Este que tratará, né, das questões de greve, caso ela aconteça. Não haja um acordo aí com o governo federal. Maria Tereza Fuji, estamos terminando o ASUFEPEL Comunidade. O que fica de tudo isso? Eu queria que explanasse e agradecesse também aí ao pessoal que viajou conosco. Eu acho que assim, ó, a importância do Congresso é que a cada 2 anos, quando a gente vai lá para tirar os delegados do Congresso, como assim, ó, a gente precisa chamar uma assembleia, que a cada 10 pessoas da Assembleia elege um delegado, então tem toda essa movimentação na categoria, entendeu? As pessoas começam a ir mais, a participar, porque vem essa movimentação, todo mundo vai lá fazer a sua campanha, né, para que as pessoas venham para a Assembleia, então as pessoas veem essa mobilização e acabam se mobilizando e vindo a participar mais. Também, porque quando as pessoas que vão no Congresso, esse ano a gente levou quase que 50% da delegação de pessoas novas, que nunca tinham ido participar. Então, acho que é importantíssimo para eles, porque ali eles aprendem, ali é um ambiente de formação, né, de formação sindical. Porque a direção sindical ela tem que mudar. E os novos têm que vir para dentro do sindicato para poderem aprender como é que se dá essas relações, como é que se dão essas relações, como é que as coisas são nesse ambiente sindical, para que eles possam vir a tomar posse do que é deles. Ou seja, as direções elas têm que passar, a gente tem que sair e tem que dar lugar a outros. E aí eles têm que realmente saberem o que vão fazer ali. Então é importantíssimo que pessoas novas vão participar desses ambientes de formação. A gente tem tentado manter sempre, né, levando novos para exatamente formá-los para isso aí. Então acho que isso é da maior importância. Acho que para eles também, eles vieram já com se a gente começa a ver, né, eles já vêm com outro perfil, eles já vêm querendo discutir realmente as demandas da categoria, né? E acho que isso é importantíssimo para todos nós. Quanto mais pessoas puderem participar, mais pessoas a gente tem defendendo as nossas causas. E precisamos disso, porque uma andorinha só não faz verão. O ambiente sindical ele se dá com as pessoas. E quanto mais pessoas vierem para essa luta, mais a gente vai ter ganho nas nossas demandas. Isso é óbvio. Tanto a nível local quanto a nível federal, quanto mais pessoas participarem, mais a gente ganha, né? Porque só se dá dessa maneira, não tem outra maneira.
No ambiente sindical não existe outra maneira. Só existe todos juntos tentando furar o bloqueio para ter algum ganho. Nota triste que vem lá da uma liderança da triste Fazubra, mesmo. né? O Lote é conhecido nessa luta de batalhas, companheiro da Fazubra, o Lote que estava no Congresso. Ele estava no Congresso e ele chegou na cidade dele, teve um problema, foi hospitalizado hoje de manhã e faleceu às 2 da tarde. Triste mesmo, uma nota triste. Nosso colega, que era uma grande liderança de muitos anos, ele estava sempre dentro da Fazubra, sempre se colocando um defensor da categoria. É uma grande perda da categoria. Rio Branco no Acre, o representante de Rio Branco no Acre, sempre aí foi ex-dirigente do Sinteste, do Acre, né? Liderança cutista, uma reverência aí da Fazubra sindical. O Darcy Cardoso, que foi reconduzido ao cargo de diretora da Fazubra, porque ele estava lá acompanhando. Ele está viajando para o Acre agora para participar lá dos funerais, né? E aí ele que nos informou que tinha acontecido uma fatalidade realmente, porque ele participou de todo o Congresso. Né? E ele parecia ser novo, né? Não sei quanto. 50 e poucos. 50 e poucos anos, né? No máximo 60. Então fica aí as nossas condolências aí, né? Aos parentes, né? Aos amigos que perdem uma figura carismática. Eu tive o prazer de conversar com ele, né? Durante o evento, uma figura carismática aí que buscava sempre o melhor para a categoria. Então aí falecimento aí do nosso amigo Lote. Estamos chegando ao final do programa A Sufepel Comunidade, aqui nas ondas da Rádio Com, 104.5 FM e também pelo site www.radiocom.org.br. Maria Tereza Fuji, muito obrigado pela participação. Vamos estar sempre esperando mais informações lá do Sufepel, o sindicato. A gente que agradece pela oportunidade, né? Boa noite a todos. Esperamos que nas próximas vezes a gente possa aqui vir pautar mais as demandas específicas da categoria. É verdade. Agradecimento então à coordenadora geral do Sufepel Comunidade pela presteza de estar conosco aqui nos estúdios da Rádio Com no programa A Sufepel Comunidade. No programa de hoje você acompanhou os detalhes que nortearam ou que rodearam aí o Confazubra, o 22º Confazubra, evento maior da Federação dos Sindicatos, que aconteceu em Poços de Caldas, Minas Gerais. Agora são 18h55, estamos chegando ao final do Sufepel Comunidade, mas não antes de dizer que na próxima quinta-feira tem Assembleia Geral no Sufepel, a partir das 8 horas da manhã. Pautas, informes locais e nacionais, paralisação nacional do dia 14 de maio, avaliação do 22º Confazubra e tirada de delegados para a plenária nacional, que acontece nos dias 22 e 23 de maio. Você pode acompanhar o nosso conteúdo jornalístico através do site do sindicato, no www.asufepel.com.br. Por hora, terminamos por aqui o programa Sufepel Comunidade. Próxima terça-feira, ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Com, mais um programa do Sindicato dos Servidores Federais em Educação de Pelotas e Capão do Leão. Muito obrigado pela participação de todos. Voltamos na próxima terça-feira a partir das 18 horas. Muito boa noite. Até lá. Abro a porteira e me aparto do Campo Verde estancieiro, só pra estender meu baixeiro no capão dos corredores. Sou desses que os cantadores